Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaína. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube, querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos comentar sobre o jogo de ontem, né? O jogo que a gente estava numa expectativa danada e o jogo Vasco, mais uma derrota. Vamos falar também, pessoal, comentar sobre o jogo, os jogadores que foram um destaque, né? Que foram quase nenhum. Vamos falar também, pessoal, sobre os compromissos do Vasco no próximo mês, os jogadores que estão sendo sondados aí pelo Vasco, né? Agora, outro jogador agora de peso está sendo sondado pelo Vasco. Vamos falar também, pessoal, sobre o, os compromissos, os jogos que o Vasco teve no mês de abril. E, cara, mais derrota, né, do que vitória. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil. Peço também, pessoal, a vocês que não é inscrito, que se inscreva, deixe seu joinha, o seu like, para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaíno aí espalhado por todo o Brasil, vascaíno e vascaíno, pessoal. Quero agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal. Quero agradecer também a vocês que deixaram, que curtiram o vídeo, deixaram seu like. Muito obrigado mesmo, de coração. Galera, vamos falar sobre o jogo de ontem. Um jogo muito abaixo o Vasco apresentou ontem. Jogo muito ruim, né? A gente numa expectativa, a torcida vascaína numa expectativa do Vasco dessa revanche, né? Pela perca do campeonato da Copa do Brasil na temporada passada, o Corinthians ganhou e a gente aquele sabor de revanche esse jogo, mas cara, é, foi, foi muito abaixo o jogo do Vasco, os jogadores não se entregaram em campo. É, valeu a lei do ex, né, para Diniz, o confronto entre Renato Gaúcho e Diniz. Renato tinha 6 vitórias e o Diniz tinha um, agora o Diniz ficou com 2 e o Vasco continua com as 6. 8 confrontos, 6 vitórias do Renato e 2 do Diniz. Eu falei aqui a semana passada todinha que ia ser difícil o jogo, porque é um tabu, o Vasco não, é difícil de quebrar esse tabu, né? E que no jogo ia ser importante, né, para o Corinthians o Diniz, né, porque o Diniz foi quem montou praticamente esse elenco aí. O Diniz foi importante aí na contratação de 6 jogadores aí, o Alan Saldívia, né, o Cuiabano, o, o Spinelli, o Brenner, o Marino Inestruça, o Rojas. Isso aí foi, o Diniz foi muito influente nessa, né, para trazer esses jogadores para o Vasco. Então, o Diniz conhece muito esse elenco, né, treinou esse elenco. É tanto que o nosso melhor jogador era o Andrés Gomes, e o Andrés Gomes não jogou quase nada. Para mim, foi o jogo que o Andrés Gomes jogou mais ruim, foi esse. Você vê, porque Diniz deu um toque ali, né? Teve um dedo de Diniz nesse jogo ali que o Diniz colocou 2 jogadores para marcar o Andrés Gomes e ele não rendeu. Os jogadores se antecipavam a bola. Quando a bola, os jogadores do Vasco lançavam para ele, tinha um jogador atrás e outro na frente já para cortar, não deixar nem a bola chegar no Andrés Gomes. E por isso que ele não rendeu, cara. Por isso que foi importante a vitória assim, o Diniz foi muito importante na vitória do Cruzeiro, do Grêmio, do, do Corinthians, né? Cara, muito ruim para o Vasco essa vitória. A gente amanheceu muito triste, eu mesmo amanheci muito triste. O, o, o Vasco jogou 60 minutos com um jogador, cara, e não conseguiu empatar o jogo nem virar, cara. Como o Renato Gaúcho disse uma vez, a gente estamos saindo atrás e estamos virando, mas vai ter um dia que a gente vai sair atrás e não vamos conseguir virar. Ele falou isso logo nos 3 primeiros jogos. E aconteceu, cara. E aconteceu de uma forma pior, porque o Vasco, cara, com 60 minutos, com um jogador a mais, não conseguiu virar. O nosso outro melhor jogador, o nosso Thiago Mendes, teve aquela tesoura que o cara deu aos 43 minutos ali, praticamente tirou ele do jogo. Ele já vinha sentindo a coxa e não voltou para o segundo tempo. Isso foi uma perca também no segundo tempo, muito ruim para o Vasco, o Thiago Mendes ali fora de campo. Cara, o Vasco jogou ruim demais no primeiro tempo, não teve nenhuma triangulação ali no meio do campo. O Corinthians criou muitos jogos ali, muitas lances ali, muita jogada no meio do campo. A zaga do Vasco, cara, não funcionou, porque aquele zagueiro, toda vez que subia, o zagueiro do Corinthians subia, ganhava todas as bolas.
O Corinthians teve a oportunidade de fazer uns 2 ou 3 gols no primeiro tempo. É, o, o, o zagueiro do Corinthians deu 2 cabeceadas lá, o Léo Jardim fez 3 defesas, grandes defesas do não, e o resultado ia ser pior. O Léo Jardim foi importante ali no primeiro tempo, naquelas cabeceadas que dois zagueiros e uma do lateral lá, do lateral esquerdo, que o Léo Jardim foi importante. E o Vasco não criou nada, cara, no primeiro tempo. Para começar a escalação, eu não concordei, vários torcedores não concordou. A entrada de DVD como titular, a entrada de Tietê e a entrada do Brenner, cara. O Brenner não jogou nada, apagado, cara, apagado mesmo. O Tietê mal também. O Tietê joga uma partida boa, tá ruim. Cara, e o DVD, cara, não é jogador de centroavante, não é aquele centroavante centralizado, o DVD é um lateral esquerdo, cara. Eu não sei por que o Renato Gaúcho não colocou o Spinella logo de primeira, o Rojas, que quando entrou deu outra movimentação, bem assim foi contra o Paysandu. Cara, isso, para mim, o Renato errou na escalação. Na coletiva ele falou que queria colocou uma equipe mais veloz, um ataque mais veloz, mas um ataque veloz que não chutava gol, não finalizava. E aí o Vasco perdeu o jogo, né? Praticamente com mais tempo com o jogador a menos, e não conseguiu empatar, não conseguiu virar. No segundo tempo, o Renato Gaúcho fez as mudanças, tirou o Thiago Mendes, saiu o Thiago Mendes que estava sentindo, né, com aquela tesoura, já estava sentindo, já era dúvida. Jogou porque ele quis jogar, ele pediu para jogar. Precisamos de jogador assim, do estilo Thiago Mendes, que tem vontade, né, que dá tem vontade de jogar, que dá o sangue dentro de campo. Vários jogador não tem. Então, o Renato Gaúcho colocou o Rojas no lugar do Thiago Mendes e o Piton no lugar de Cuiabano, que também sentiu a coxa. Cuiabano muito abaixo, os 3 jogos de Cuiabano está sendo muito abaixo. Né? Depois, aos 15 minutos, entrou o Adson, né, no lugar do Tietê, e já deveria ter, o Tietê não deveria nem ter entrado, cara. Era para ter entrado com o Rojas, ou o próprio Adson ali, né? E aí o Vasco, no segundo tempo, começou a melhorar, o Corinthians recuou mesmo, né? Ficou difícil de furar a defesa ali. E quando foi aos 23 minutos, aos 25 minutos, foi que o Renato Gaúcho colocou o Spinelli no lugar de DVD, e não devia ter entrado, cara, o DVD devia entrado com o Spinelli. Antes disso, o primeiro tempo, bola alçada na área, mas cadê o centroavante centralizado, o centroavante de ofício? Que não tinha, DVD não é centroavante de ofício. E aos 31 minutos, entrou, né, o Nuno Moreira no lugar do PH. Cara, o Vasco melhorou bastante, foi diferente. O Nuno Moreira também não entrou bem, mas com a entrada do Rojas, com a entrada do Adson, o Spinelli melhorou, cara, mas melhorou muito. Mas a nossa arma era o Andrés Gomes, sempre foi, mas estava muito bem marcado, sendo bloqueado ali. Ali foi esquema de Diniz, que desbloqueia. Eu acho que ele falou assim: bloqueia a arma do Vasco, o Andrés Gomes. Pronto, botou o cara para marcar. O Andrés Gomes não foi bem, né? O primeiro jogo que eu não vejo ele bem. E aí terminou o segundo tempo, o Vasco indo para cima ainda, o Corinthians ainda com o Yuri teve 2 chances de fazer o segundo gol ali no contra-ataque. O Vasco atacava, mas não resolvia, não resolveu, não conseguiu furar o bloqueio do Corinthians, cara, e findou aí o Vasco perdendo. O Vasco continua na 10ª colocação com 16 pontos, só que agora com o resultado da última rodada, vários clubes ficou colado ali com o Vasco. O Cruzeiro tem 16 pontos, o próprio Corinthians ficou com 15 pontos. Vários clubes ali colados com o Vasco ali na 15ª, na 11ª, 12ª, 13ª, até a 14ª colocação ali, times com 16, 15 pontos, 16, 15 e 14. O compromisso do Vasco agora pelo Campeonato Brasileiro é o Flamengo domingo, difícil, um jogo muito difícil. O Vasco não vem ganhando do Flamengo, cara, é muito difícil esse jogo. Antes disso, o Vasco terá um compromisso pela Sul-Americana contra o Olímpia, né? Se o Vasco quiser continuar na competição sul-americana, tem que ganhar do Olímpia, e tem que ganhar, porque se o Vasco perder de novo, cara, 2 derrotas em seguida,
com o Olímpia dentro de casa. O Olímpia não é esse time todo. E, cara, o próprio Thiago Mendes disse que, na entrevista, ele disse que quer jogar contra o Olímpia. Cara, precisamos de um jogador como esse, sinceramente, cara. Jogador, mesmo sentindo com lesão, quer jogar, quer mostrar futebol. Coisa que vários jogadores ali dentro não mostra, cara. Não, não sei, cara. Ali o Tietê muito abaixo. O Brenner, cara, ainda não é o Brenner que se fala, que falavam, cara, muito abaixo, entendeu? O DVD ali centralizado, o Renato Gaúcho insiste em colocar esse jogador, não é um jogador, cara, de área, mas o Renato insiste em colocar. Vários jogadores mesmo, o próprio PH não vem bem, entendeu? Não sei porque ele não botou o Puma, o PH não vem bem, cara, não vem bem mesmo. E, cara, jogadores como esse, o Marino Inestrosa nem se fala. E, cara, por isso que o Renato Gaúcho pede jogador, né? Pediu jogador desde que chegou, não trouxe, não veio nenhum na janela doméstica. Agora vamos ver a contratações aí. O Vasco, aí a diretoria está se reunindo na semana passada, até o Renato Gaúcho participou. Renato Gaúcho é muito importante também na contratação, porque o Renato Gaúcho já foi treinador do Flamengo, do Grêmio, do Fluminense, conhece o jogador, quem sabe uma ligação de Renato Gaúcho, uma conversa com jogadores que ele conhece, né? Renato Gaúcho tem uma amizade muito grande, seja influente, né, na volta, na contratação de jogadores. O Vasco teve nesse mês de abril, 9 compromissos, né? O último é agora na quarta contra o Olímpia. O Vasco, nesses 8 compromissos que teve, nesses 8 jogos, o Vasco teve 2 vitórias, uma contra o São Paulo e outra com o Paysandu pela, pela Copa do Brasil, e teve 3 empates, né, contra o Curitiba, contra o Barraca Central e o Remo, e 3 derrotas. Entre 8 jogos, teve uma derrota contra o Audax, cara, não dá nem para falar isso aí, o Audax, perder para o Audax dentro de casa, contra o Corinthians, né, o Vasco teve essa derrota, e contra o Botafogo, cara, foi essas 3 derrotas, de 8 jogos, 3 derrotas, 3 empates e 2 vitórias, muito, né, não foi muito bem o Vasco no mês de abril nesses 9 confrontos. No mês de maio, agora o Vasco terá mais 9 confrontos, começando no dia 3, agora domingo que vem, contra o Flamengo, jogo difícil. O Audax vai jogar contra o Audax fora de casa no dia 6. Depois volta, né, para jogar contra o Atlético Paranaense no dia 10. Depois vem Vasco e Paysandu pela Copa do Brasil, o segundo jogo, no dia 13 do 5. Depois o Internacional no dia 16 do 5. Né? Depois o Olímpia lá, né, vai enfrentar o Olímpia lá no dia 20 do 5. Depois o Vasco enfrentará o Bragantino, né, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia 24 do 5. Depois o Barracas, né, lá no dia 27 do 5. E fecha o mês de abril no dia 31, na 19ª rodada, né, 18ª rodada pelo Brasileiro no dia 31 do 5. Esses são os compromissos do Vasco, né? Jogos difíceis. O Vasco, com essa derrota, se perder para o Flamengo, pode ficar, se aproximar, ou talvez entrar, dependendo dos resultados, na zona de rebaixamento. Jogo difícil, o Vasco, muito difícil de ganhar do Flamengo, né? Se jogar dessa maneira aí, fica difícil. Levar uma goleada. O Flamengo meteu 4 no Atlético Mineiro, cara, e o Flamengo jogando fora de casa. E o Vasco se cuide, cara, porque para levar uma goleada, cara, é fácil. O Flamengo, cara, bom elenco e sei não, velho. O Renato pediu vários jogadores, né? O Vasco, com a diretoria, sondou vários jogadores, tem uma relaçãozinha, né? O Vasco sondou aí o Arboleda, o Barbosa, que está uma negociação muito forte com o Palmeiras, o Barbosa. O Vasco precisa de um zagueiro no estilo Barbosa, no estilo Arboleda, só que o Arboleda ainda está com esse problema com o São Paulo, e o Barbosa, o Cruzeiro e o Palmeiras está muito interessado nele. O Palmeiras parece que passou no Globo Esporte que o Palmeiras vai oferecer 20 milhões para levar o Barbosa ainda esse ano, né? Agora na janela. E aí o Vasco
tem sondado esses jogadores, o Cebolinha, né, que não vai renovar contrato, o Wallace, que está no Cruzeiro, que está aí por disciplina, aí vem o Fabinho, tem o Firmino, jogadores que estão encerrando seu contrato, que estão jogando fora lá na Arábia, tem o Gregory, né, que o Vasco está sondando, tem o Vitor Sá, tem o Santiago Souza, que ainda, o Vasco ainda sonda esse jogador, tem o Santiago Solares, atacante, né, tem o Evander, tem o Lucas, né, esse Lucas Ferreira, que é um cria do São Paulo, que é destaque lá, né, fora aí, que está jogando muita bola, um garoto de 19 anos, que o Vasco está sondando, ele foi em 2025, mas quer voltar, esse jogador joga na Ucrânia. E agora, por último, galera, o Hulk, né, o Hulk que já anunciou no início do ano que não vai ficar no Atlético Mineiro. O Fluminense começou uma negociação, mas o Vasco também está sondando o Hulk, quem sabe o Hulk, né, não venha jogar no Vasco agora, né? O Hulk está terminando seu contrato agora no meio do ano, já no meio do ano ficará livre, e aí o Vasco pode negociar, vai depender de negociação, né? O Fluminense está interessado, mas o Vasco vai entrar também nessa negociação. Quem sabe o Hulk não venha. O Hulk é um grande jogador, muito bom, batedor de falta ali, cara. Muito bem, um armador muito bem ali. Quem sabe o Hulk, cara, não venha para fortalecer aí o elenco do Vasco, o Hulk, o Thiago Mendes, jogadores, né, de alto nível, jogadores com experiência, e será bem-vindo, cara. Galera, por enquanto é só, né? Mais uma vez eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos, espalhado aí por todo o Brasil, galera. Tchau, um bom dia a todos.